versículo 24 diz assim, Juízes 6, 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. Vamos lá orar por esta palavra. O nosso evangelista Aldair vai orar a Deus para que Deus abençoe este culto mais e mais, dando o entendimento desta palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar nesta noite, soberano Deus e eterno Pai. Estamos aqui diante de Ti, meu Pai, da Tua palavra, que é santa, que é pura e que é verdadeira, Senhor, e purifica as nossas vidas, Senhor. A Tua palavra diz que ela é quem santifica as nossas vidas. Que o Senhor nesta noite venha fortalecer os corações, cada vida que aqui chegou através da Tua mensagem do céu, do alto, Senhor, que venha ser revelada diante do Senhor nesta noite, diante da Tua igreja, Pai. Abençoa Teu servo, meu Deus, permaneça nesta noite conosco neste lugar, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo, este lugar é do Senhor. As nossas vidas estão aqui em Tuas mãos, Senhor. Seja a vontade do Teu Espírito nesta noite, para conosco neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Poder pegar o seu assento. A Bíblia fala sobre um homem chamado Gideão. Gideão em Israel. Um homem que foi chamado por Deus para libertar muita gente que estava cativa. Eu sempre aprendi na Bíblia, e nós devemos atentar a isso, que Deus, Ele sempre teve o poder nas mãos. Mas Ele sempre quis colocar alguém, pecador, pecadora, para interceder por pessoas que estiveram, que estão, ou que ainda vão estar em situações de prejuízo, de enfermidade, distantes do Senhor. Ou seja, Deus mesmo, Ele próprio, Ele pode fazer tudo sozinho. Mas assim como Ele quer, é feito. E Ele escolheu buscar sempre alguém lá fora, geralmente alguém que nem quer ser usado por Ele, alguém que talvez tenha um monte de coisa para esquecer, deixar para trás e renunciar, depois seguir o caminho do Senhor, ou alguém que ninguém dá nada por ele. De fato, Deus trabalha diferente. O dono do poder, Geilson, amados irmãos, um dia ele disse assim para os discípulos: eu lhes dou autoridade, ou seja, eu faço, mas eu também dou aos meus pequenos uma autoridade. Para quê? Para usar na terra. Traduzindo, eu posso fazer, mas eu também quero que vocês sejam usados como pecadores. Mesmo assim, eu quero que a minha obra tenha a sua participação. Em Israel, o povo estava em desobediência, o que não era mais uma novidade. O povo de Israel deu trabalho. E em um desses trabalhos que deu, teve um tempo que Deus, Ele resolveu, como se diz, chamar o povo aos carretérios. E ali, como aconteceu? O texto diz que Deus permitiu, não foi Deus que fez isso. Ele deixou o inimigo do povo de Israel comandar o povo de Deus. Ou seja, Deus deixou o inimigo botar o povo dele, de Deus, na mão do inimigo. E ali o povo não era mais um povo liberto. Era um povo que andava oprimido ali debaixo do jugo do adversário. Deus não puniu o povo matando, colocando enfermidade. Deus permitiu que o inimigo oprimisse ele. E ali, esse povo era chamado de midianita.
Os midianitas eram um povo que adorava a Deus e depois deixou de adorá-lo para adorar outros deuses. E era um povo corrompido, não era um povo de Israel. Então Deus permitiu que os midianitas oprimissem Israel. E ali naquela época, as finanças do povo, o dinheiro do povo, era advindo de quê? Das plantações. Não havia profissões sofisticadas como hoje. Todo o dinheiro, regalia, era de quê? Do cultivo das plantas e da criação de quê? De animais. Então o povo de Israel plantava e colhia, e ali tinha o quê? O sustento. Quando não tinha chuva, quando não tinha o cultivo, os animais morriam ou emagreciam. Ali certamente a crise andava bailando em Israel. E aí o povo perecia. Deus permitiu que os midianitas, com as suas multidões, entrassem nas plantações, nos cultivos dos israelitas e acabasse com tudo. Toda a plantação, os midianitas destruíram. O que nós podemos extrair desse texto? Mesmo não havendo mais o tempo dos juízes, como de outrora, porque hoje nós estamos na graça, numa nova aliança com Deus, aleluia, com Cristo. Mas a Bíblia é a mesma palavra. Glória. O mesmo Deus tem a mesma essência. Oh, aleluia. E esse Deus nos faz entender e extrair desse contexto bíblico que assim como os israelitas, pelo fato de terem desobedecido a Deus e Deus ter permitido que os midianitas viessem destruir as plantações, que era o meio de sobrevivência de Israel, hoje Deus pode sim, Ele querendo, Ele é quem sabe, mas vez ou outra, Ele pode também permitir que haja destruição na vida de uma pessoa, não de uma plantação que plantou, não do trigo, não do joio, não dos cuidados com os animais, mas hoje, na modernidade, possa ser que haja uma destruição em alguma área específica da vida de um crente. Exemplo, quando o crente não obedece a Deus, Deus não destrói, mas Ele permite que adversidades venham ao encontro de uma pessoa. É bem certo dizer que Deus já advertia em Deuteronômio 28, que eu nunca esqueço desse capítulo, onde diz a palavra que quem obedece a Deus, as bênçãos vêm para ele correndo. Nem precisa se desesperar. As bênçãos vêm ao encontro dele. Aleluia. Mas quem desobedece, o quê? Gera prejuízo para si próprio. A desobediência é tão triste que o próprio Deus falou assim: é melhor obedecer do que fazer um sacrifício. Aleluia. Para você ver como obediência é tudo. É melhor obedecer do que fazer um sacrifício. Foi assim que Deus falou com Saul. Saul foi eleito pelo povo porque Deus permitiu que o povo escolhesse ele e Deus deixou. Mas diz a palavra que agora ele está o quê? Fazendo o que bem entende. E Deus deixou. Mas chegou um dia que a farra acabou a farra dele. E aí o próprio Deus falou assim: ô rapaz, ô Saul, é melhor obedecer, meu filho, do que sacrificar. Para que tanto holocausto à toa? E a obediência? Então Deus prioriza o crente que é obediente a Ele. Não é só crer, é andar na linha do quê, pastor? Na linha do quê? Do trem. Então Israel está colhendo o quê? As suas próprias sementes que um dia plantou. E o que me chama a atenção é que não tem como não deixar de colher. O que sempre é plantado, depois se colhe.
E agora, há uma destruição em Israel, e quando Israel é destruído pela ação dos midianitas, diz a palavra, aleluia, que houve uma pobreza muito grande, uma pobreza. Vamos lá, primeira coisa que eu aprendo, quando o crente desobedece a Deus, e ele permite que o inimigo toque, a miséria, a pobreza, a escassez visita as pessoas. Quando um crente, por exemplo, desobedece a Deus, é muito comum ele ganhar saco de dinheiro e não tem como pagar as contas. Porque existe o que? Uma desobediência diante de Deus, aí trabalha, se esforça, e Deus diz para esta pessoa, é melhor obedecer do que se esforçar, do que sacrificar, do que sair cedo, chegar tarde, porque as coisas não vão funcionar. Por quê? Porque a obediência é melhor do que o sacrifício. Obediência. O diabo, Satanás, ele é o que é hoje porque um dia desobedeceu a Deus. Então obediência é tudo. Então o povo começa a perder o que? A safra, a lavoura. E entrou o que? No estágio da pobreza. O diabo, quando entra para destruir, ele deixa a pessoa o quê? De coca. Então ele toca o quê? Nas finanças. Mas o texto diz que essa prova acabou. Porque Deus é bom, é longânimo, é bondoso. Ele não permitiu isso para a destruição do povo de Israel. Ele permitiu isso para a destruição das coisas que eles tinham. Exemplo,